Meus amigos, olá. Eu vou aproveitar aqui esse grupo que é composto com gente com experiência no escotismo, gente que implantou o escotismo no nosso bairro, aí, José Walter, gente que ainda está na ativa do escotismo, para comentar esse assunto aqui. E a gente, se puder, até debater isso. Eu falei que recentemente eu fui a São Paulo, no início de setembro eu fui a São Paulo, e tive a oportunidade de visitar e conversar com escotistas de um grupo tradicional lá de Taubaté, em São Paulo. Um grupo de escoteiros do ar, antigo, muito grande e bem tradicional. E tive a surpresa de saber que a UEB está perdendo muitos grupos, muitos sócios. E que em São Paulo surgiu uma nova organização, congregando grupos que se desligaram da UEB e estão partindo para essa nova organização. E o motivo é que a UEB afastou-se muito do escotismo tradicional, dos princípios lá de Baden-Powell. É bom a gente sempre lembrar que o escotismo surgiu no início do século passado, no sul da África, por um militar inglês. Então, feito nos moldes da cabeça do pensamento de um general inglês que estava atuando no sul da África. Mas isso se espalhou pelo mundo. Foi para a América, foi para toda a Europa Ocidental, foi para a Índia, foi para outros países da Ásia. Países, por exemplo, de religião católica, romana, católica ortodoxa, de religiões evangélicas, judeus, islâmicos, enfim. Se espalhou pelo mundo em diversas mentalidades, em diversos tipos de sociedade. Por quê? Porque aqueles princípios de Baden-Powell eram princípios gerais, eram princípios que encantavam os jovens de qualquer parte do mundo. E o escotismo se tornou um movimento mundial. É por isso que ele sobreviveu. É por isso que os tempos foram se modernizando, os tempos foram mudando, as sociedades foram se modernizando, podemos dizer assim, e o escotismo se manteve lá. A UEB está se afastando desses princípios. Os grupos escoteiros que ainda permanecem com a UEB estão se transformando em grupos de jovens, simples grupos de jovens, desses que têm aos milhares e que anos depois já deixaram de existir e passaram a existir outros. Grupos de jovens, não grupos escoteiros. E aí, em São Paulo, começou essa reação. Fundou-se uma nova organização, que não é a União dos Escoteiros do Brasil, eu não lembro aqui o nome, e essa união está seguindo o escotismo tradicional, está mantendo a organização segundo o que era antigamente na UEB, com um documento que talvez alguns de vocês ainda lembrem aqui, o POR, era o documento central da UEB, Princípios, Organização e Regras. Esse documento nem deve existir mais na UEB, ou se existe, esses princípios e essas regras mudaram muito, porque o movimento está se descaracterizando como um movimento escoteiro. Consequentemente, está perdendo sócios. Em São Paulo, que foi aonde começou o escotismo e é onde ele está mais adiantado no Brasil, ele já está fazendo essa mudança. Se a UEB não se adaptar, e eu acho que isso não vai acontecer, ela vai perder o controle da maioria dos grupos lá em São Paulo. E o que acontece em São Paulo acaba se espalhando para o resto do país. E nessa campanha política, eu passei a entender por que isso está acontecendo. No início eu não entendia, eu falei, como é possível deixar de seguir os princípios tradicionais de Baden-Powell? Mas agora eu passo a entender, na cabeça de muita gente que está na direção do escotismo do Brasil, nessa nova mentalidade aí do politicamente correto, etc., estão fazendo uma grande bobagem. E eu passei a entender isso vendo posicionamentos gerais. Se nós particularizarmos aqui só, nesse grupo, e no outro grupo, que o Lemos chama aí de G do B, que eram as pessoas que estavam aqui inicialmente, que fundaram outro grupo. Você vê que as cabeças são muito diversas dos diversos integrantes. Se nós tivéssemos que particularizar o escotismo nesse pequeno universo, nós teríamos gente aqui seguindo a UEB, se afastando do escotismo tradicional, abraçando talvez o politicamente correto. Não sei nem se esse seria o termo, porque o escotismo ele é politicamente correto sempre. Mas nessa mentalidade moderna de politicamente correto. Por exemplo, o cara me falou que na promessa escoteira retiraram o termo Deus, porque o movimento é aberto para todo mundo, tanto os que acreditam em Deus como os que não acreditam. Uma bobagem, o movimento surgiu com essa promessa assim, e assim deve continuar. Segundo ele, não existe mais a divisão de escoteiro básico, escoteiro de segunda classe, escoteiro de primeira classe, não tem mais os distintivos, todo mundo é escoteiro. Isso era uma característica básica do movimento. O garoto querendo progredir dentro do seu grupo, dentro da sua patrulha.
né? Quanto mais ele distintivo fosse obtendo, mais experiente era aquele escoteiro. Essas coisas é que fizeram com que o movimento escoteiro tomasse o mundo. E a UEB está se afastando disso. Então, nós pegarmos nesse nosso pequeno universo, nós vamos ver exatamente assim. E é isso que está acontecendo em âmbito nacional. Eu não tenho dúvida que, isso não é a primeira vez que acontece, já deve ter acontecido isso em outras partes do mundo, mas o movimento escoteiro tradicional se mantém de pé, se mantém atuante e os outros vão desaparecendo. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer aqui também. Aqui no Nordeste, eu não tenho dúvida que o pensamento de São Paulo, com essa nova organização, vai acabar chegando aqui também. E outros grupos vão surgindo, vão se interessando pelo movimento escoteiro como ele era, com os garotos uniformizados, com o uniforme tradicional, com a sequência de distintivos, com um plano de carreira dentro do grupo, regras rígidas a serem seguidas. Eu não tenho dúvida que outros grupos surgirão e esses que estão aí nesse movimento, eu diria, sem identidade de escotismo, vão desaparecer. Essa campanha política me fez entender isso e me fez ver exatamente isso que eu estou falando. São Paulo deu o pontapé na reação, isso não tem volta. Essa organização que está abraçando o escotismo tradicional vai expandir. E a UEB ou desaparecerá ou vai voltar ao que era e aí vai ter que conviver com uma outra organização que ocupou o espaço que ela deixou. Valeu, meus amigos. Vamos pensar um pouco sobre isso aí.